Graça e paz à igreja do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos grandemente. Que Deus possa visitar a sua vida através desse vídeo. Amém? Curte e compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais almas. Amém? Que o Senhor Jesus venha visitar a sua vida. Que o Senhor Jesus venha tocar na sua saúde. Que o Senhor Jesus venha tocar nos seus filhos. Que o Senhor Jesus possa visitar a sua casa. Amém? Através deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Te ajude. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. Nunca desista. Nunca desista. Nunca se renda. Não troque a sua salvação. Não abandone Jesus por nada. Continue orando. Continue buscando a sua presença. Porque a Bíblia diz que pelos sinais que iam se haver da volta do Filho do Homem, né? Está muito perto. Que sinais é esse, Edson? Olha lá Israel sendo atacado. Olha o Irã atacando Israel, né? A cidade santa de Deus sendo atacada. Enquanto a gente está aqui respirando com saúde, outros estão sofrendo as guerras, né? Não é momento de abandonar Jesus, não é momento de voltar para trás. O momento é de você prosseguir. O momento é de você caminhar. Eu garanto para você que se você ouvisse a voz de Deus, ouvisse a voz de Jesus realmente, ele ia falar para você: meu filho, minha filha, falta pouco. Meu filho, minha filha, eu estou voltando. Tempo é breve. Fica de pé. Se santifica mais um pouco. Se consagra mais um pouco. Ore mais, jejue mais. Eu garanto para você que Jesus ia dizer para você: meu filho, volte a teu primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volta a me adorar como você me adorava. Volta a chorar de joelho como você chorava aos meus pés. Volta a jejumar ao ponto de você não dizer nenhuma palavra. E você só chorar aos pés de Jesus. E você só chorar aos pés de Deus. Não lágrimas sem arrependimento. As lágrimas de arrependimento. Lágrimas de arrependimento e de atitude a gente tem que tomar na nossa vida. Jesus, ele disse que nos últimos tempos o amor de muitos ia se esfriar, né? E nós estamos vendo a frieza tomando de conta, né, de muitas pessoas na terra. Muitos estão se desviando do Evangelho. Muitos estão abandonando a fé. O amor está se esfriando no coração, né? E Jesus, ele pede pra gente, ele disse em Apocalipse: volta ao teu primeiro amor. Se arrependa-te. Lembra de onde caíste, né? Eu graças a Deus, igreja, todos os dias que eu me levanto da minha cama, o Espírito Santo de Deus é testemunha. Jesus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Que eu dobro o meu joelho. Eu peço assim, eu falo: Jesus, obrigado. Obrigado pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Obrigado pelo ar que eu respiro. Obrigado pela saúde em minha vida.
Porque, irmãos, a gente não agradece a Deus como tem que agradecer. A verdade é essa. Eu sou verdadeiro. Para quem não sabe, né? Eu sou o pastor Edson, que eu fui ungido por Jesus. Ele me revelou em visão, né? E eu vou abrir uma igreja aqui no Pernambuco. Em brevemente, vou abrir um ministério. Não é pela emoção. Foi Jesus que me mostrou, né? Eu queria muito ir para uma igreja. Eu queria sentar no banco e ali ficar só orando e lendo a palavra, ali acompanhando, louvando e adorando a Deus, me humilhando, chorando e receber a minha salvação. Eu queria isso. Mas Jesus me revelou, igreja, que Ele tem essa obra a fazer na minha vida aqui em Pernambuco. Esse ministério que o Senhor tem na minha vida aqui nesse lugar. Eu tenho que abrir esta igreja, né? Jesus me revelou o nome da igreja na madrugada. Eu estava 21 dias de jejum e oração e me revelou o nome da igreja. Ele me revelou que ia me ungir como pastor. O nome da igreja é Igreja Ministério Quem Crê Verá a Glória de Deus. Porque Jesus vai se manifestar com poder e glória. Porque eu, como pastor, vou dar o lugar para Ele me usar. Eu vou dar o lugar. Eu vou me santificar, vou me consagrar. Eu vou dar o meu melhor como pastor. E eu não estou fazendo isso aqui nesse ministério pela emoção. Não. Eu estou fazendo porque Jesus me revelou. Para quem não sabe, eu vim de São Paulo para cá, né? Eu vendi a minha casa. Eu vim de lá de São Paulo para cá para fazer a obra. Não foi para trabalhar. Igreja, eu sei que a gente precisa comer, fazer mantimento, mas eu coloco Deus acima de tudo. Eu coloco Jesus acima de tudo. Se tiver só o feijão, igual tá lá em cima ali, ó, nas garrafas cheias de feijão, para mim comer com farinha tá bom. Eu não marmuro do que comer, não. Eu agradeço a Deus pelo feijão, pelo sustento, pela água, pelo alimento. Eu agradeço a Deus por tudo. E eu vim para aqui fazer a obra, fazer a vontade de Deus. E aqui no Pernambuco, né, como eu já falei aí no outro vídeo, é um lugar que a idolatria é demais, as festas, né, a prostituição é demais aqui. É demais. Vocês querem ver? Vem aqui no Pernambuco fazer a obra. Vem aqui dar uma olhada para você ver como que é. O pecado está em toda parte, mas tem canto que é demais. Vem aqui no Pernambuco para você ver como que é a situação, a idolatria como que é aqui. É demais. E Jesus, Ele me chamou, irmãos, para fazer essa obra nesse lugar e eu tenho que fazer. Porque se Jesus tivesse falado que não tinha nenhuma obra para mim, porque eu orei, eu abri jejum, eu abri campanha de oração. Se Jesus não tivesse revelado para mim essa obra aqui no Pernambuco, hoje mesmo eu ia para São Paulo. Hoje mesmo eu ia para São Paulo. Trabalhar, entrar no ministério lá de libertação, uma Deus é amor. Eu queria muito isso, mas Jesus me mostrou que tem essa igreja a abrir na minha vida nesse lugar. Já revelou para mim, eu tenho que cumprir.
E eu falei para ele que eu ia fazer a vontade dele até o fim, enquanto eu estiver respirando. E enquanto eu estiver de pé, né? A Bíblia diz assim, ore e cuide para que não caia, nós temos que se cuidar, né? Porque se a gente se relaxar e não se cuidar, a gente cai. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, né? Todos nós somos pecadores, somos falhos. O único que não pecou na terra foi Jesus. E nós continuamos pecando ainda. Todos nós continuamos pecando. Todos nós somos falhos. Mas a gente temos que lutar contra o pecado. Veja que Jesus, quando ele perdoou aquela mulher que foi pega em adultério, né? Aquela multidão veio com aquela mulher nos braços, arrastando, e soltou ela nos pés de Jesus. E ele disse assim, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra naquela mulher, porque todos se lembraram dos seus pecados, dos seus erros. Não tinha um. O único que não tinha pecado, que era Jesus, ele tinha o direito de jogar pedra naquela mulher. Mas ele não jogou. A Bíblia diz que todos se retiraram. E ele olhou para a mulher e disse, mulher, ninguém te condenou, Jesus. Aí Jesus olhou para ele e disse, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele não falou, vai, continua no pecado. Continua errando. Continua, mergulha de cabeça no pecado. Não. Jesus, ele falou bem simples. É tão fácil de entender a palavra de Deus. Ele disse, vai e não peques mais. Então todos nós temos que vigiar. Há pecados que às vezes até a palavra que a gente sai da nossa boca, às vezes machuca uma alma, abate uma pessoa, né? Até as palavras da nossa boca a gente tem que saber o que fala. Pode machucar uma alma, ferir uma pessoa. O que a Bíblia diz em Tiago, que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Da nossa boca procede bênçãos e procede maldição. É a nossa língua. A Bíblia diz que é um fogo, é um leme, onde as pessoas não conseguem controlar a sua língua. E nós sempre temos que profetizar na vida das pessoas, não julgar. Às vezes eu prego aí forte, porque o Espírito Santo toma meu corpo. E eu sei que a fraqueza do diabo e dos demônios é bater de frente com o pecado. A fraqueza do diabo e dos demônios é bater de frente com o pecado. Jesus disse em 1 João capítulo 3, qualquer que tem pecado é filho do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, e nisto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, para mim não ser um filho dele, eu tenho que lutar contra o pecado. Eu tenho que lutar até o fim. Nós todos temos que lutar até o fim. Aleluia, glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Igreja, eu confesso que eu queria muito. Aqui sentado, aqui eu refletindo, eu confesso que eu queria muito ficar sentado numa igreja. Era o que eu mais queria. Desde quando eu estava como obreiro. Era o que eu mais queria. Era o que eu mais queria, ficar sentado numa cadeira, só orando, jejuando, vigiando contra o pecado, lendo a palavra, fazendo os cultos, pregando o evangelho. Era o que eu mais queria. Mas Jesus me chamou. Ele me ungiu como um pastor, já no mundo espiritual.
Eu já estou ungido, já fui ungido por Ele. Quem unge é Jesus. Vou repetir de novo, quem unge é Jesus. O verdadeiro pastor, ele passa pela porta. Quem é a porta é Jesus. Quem unge é Ele. Quem levanta é Jesus. Quem abate é Jesus. Quem dá vida, quem tira a vida é Ele. Quem cura, quem liberta, quem salva é Jesus. É somente Ele. E eu, igreja, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Pode dar na canela. Pode dar no pescoço a aprovação. A minha mente, ela já está firmada em Jesus. A minha mente já está firmada nele. Eu disse para ele, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Eu prefiro a morte. Eu disse a Jesus, eu prefiro a morte do que eu me desviar do Evangelho, da tua palavra. Eu sou sincero, igreja. Eu prefiro a morte. Sabe por quê? Porque quando eu estava na bebida, na droga, na prostituição, fazendo a vontade do diabo, eu senti uma angústia tão forte no meu coração, a ponto de eu me matar, a ponto de eu pular de uma pedreira, se enforcar. E eu nunca me esqueci disso. E Jesus, ele me salvou. Jesus, ele me libertou. Ele me fez uma nova criatura. Foi muita oração, igreja. Até mesmo para mim ser ombreiro. Eu comecei louvando o hino da harpa. Para quem me conhece aí, que tá vendo meu vídeo aí, me conhece. Sabe que eu estou falando a verdade aqui, sabe que eu estou sendo verdadeiro. Eu comecei louvando o hino da harpa, eu era tímido. Eu não sabia nem falar. As pessoas falavam que Deus tinha uma obra na minha vida, eu falava mentira. Aonde eu? Um homem igual eu? Tanta pessoa no mundo aí melhor do que eu. Eu falava desse jeito. Mas quem escolhe é Jesus. Não adianta a gente fugir do chamado. Não adianta a gente fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que a terra está cheia da sua plenitude. Não adianta fugir do chamado de Deus, não adianta. Aonde você for, onde você estiver, se você não fazer a vontade de Deus, a vontade de Jesus, você não vai ter paz na sua vida. Não adianta. Eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer e fazer por amor. Eu prefiro obedecer e fazer por amor. Porque Paulo diz, aqueles que se acham obrigados a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus, separado está dele. E eu confesso que desde a primeira vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, desde a primeira vez que eu entreguei a minha vida, eu me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu não entreguei por metade. Eu não entreguei a minha vida a Jesus Cristo por emoção. Eu entreguei a minha vida para Ele, foi de corpo, alma e espírito. Sabendo que, como a palavra dele diz, que no barco ele estava dormindo e veio a tempestade, abalou o vento, o mar, né? E aquelas ondas de tempo de engolir o barco. E os discípulos disseram, mestre, nos ajude antes que perecemos. É claramente que no teu barco vai ter provação. É claramente que no teu barco vai ter prova, vai ter luta, vai vir a tempestade. E a Bíblia diz que Jesus se levantou e disse, cala-te vento, cala-te mar, calma a tempestade. Cala-te. E a Bíblia diz que eles disseram, que homem é esse? Que até o vento, a tempestade e o mar obedece. Então nós sabemos, igreja, que um chamado, você que está de pé ouvindo essa palavra, nós sabemos que no nosso barco vai ter provação, vai ter luta. Mas quando estiver na luta, não abandona Jesus não, não abandona Deus não, não abandona o Espírito Santo de Deus não. Quando estiver a luta, quando você vê a tempestade,
Faz igual os discípulos. Grita por Jesus: mestre, olha para mim, eu estou morrendo. Olha para mim, mestre. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Deus. Olha para mim, Espírito Santo. Me ajuda. A Bíblia diz que os discípulos gritou: mestre. E ele se levantou do barco e acalmou a tempestade. Igreja, aconteça o que acontecer na sua vida. Se você está sendo fiel a Cristo, se você está buscando a presença dele, se você está sendo verdadeiro, fiel, continue com Jesus, mesmo que você passe por prova, por situação. Nem todos os dias a gente vai estar bem. Nem todo dia a gente vai estar alegre. Nem todo dia a gente vai ter triste. Oh, rebe cantarabachai, di cantarabasubi cantarabachai, rei cantai. Mas eu quero dizer uma palavra para você, guarda isso no teu coração. Sabe que Jesus disse para mim, para você? Ele disse assim: eis que estou convosco até a consumação dos séculos e dos séculos. Jesus, ele afirmou para mim, para você. Jesus, ele afirmou para mim, para você, que estaria comigo e com você até o fim. A Bíblia diz assim: se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Eles não te submergirão. Porque o Senhor, ele vai te guardar onde você estiver. Aonde você estiver, o Senhor Jesus, ele vai te proteger. Você e a sua família, a sua vida, os seus filhos. Mesmo que você caiu no pecado, caiu em tentação, volte a Jesus. Volta ao teu primeiro amor. Volte a praticar as primeiras obras. Volte. Há tempo de voltar ainda. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior que a primeira. Igreja, eu confesso que eu sou feliz. Eu sou feliz com Jesus. Eu sou casado com a irmã Tamires, a quem sabe, ela nunca apareceu no vídeo aqui. Qualquer dia eu vou mostrar ela para vocês, a minha esposa. Eu sou casado, a minha esposa está grávida, ela está de 5 meses, né? Eu sou casado e graças a Deus eu sou muito feliz com a minha esposa, com a minha família. E uma das coisas que me torna mais feliz nessa terra é a presença de Jesus dentro de mim. Eu confesso que no mundo eu tinha dinheiro, eu tinha bebida, eu tinha droga, eu escutava ali forró, eu escutava ali o funk, o rap, o reggae. Eu andava ali com um traficante ali, para quem não sabe. Eu não tinha medo de nada. Eu andava até com faca na cintura. Andava armado, tinha arma também. Eu não tinha medo de nada. Mas existia um vazio dentro de mim. Hoje eu não tenho a mesma condição que eu tinha antes. Mas eu confesso para vocês que eu durmo feliz e acordo feliz. Porque eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sei que a minha fé está em Jesus. É igual o apóstolo Paulo, ele disse: eu padeço por amor dos escolhidos. Por Cristo eu tudo sofro. Eu sofro prisões, cadeias.
O apóstolo Paulo ele disse, eu estou, né? Eu sei padecer, eu sei a ter abundância, eu sei o que é não ter nada. Por tudo sofro por amor do conhecimento, da excelência do conhecimento a Cristo. Porque servir a Jesus não é ter riqueza aqui na terra, não. Servir a Jesus é ter perda também. Sabe por quê? Porque é através da dor, que é através do sofrimento, que Deus ele vai te fazer um pastor, um obreiro, um missionário. É através das provações. É através das lutas. É claro que quem tem um chamado vai sofrer mais. Um pastor que tem um chamado, ele vai sofrer mais. Sabe por quê? Porque como é que um pastor ele não sofre mais do que as ovelhas? Como é que ele vai saber pregar para uma ovelha que está machucada? Uma ovelha que está ferida? E claramente que quem está em cima do altar, irmão, vai passar por mais provação ainda. Por mais luta. Você vê uma pessoa sendo usada por Deus no altar, orando por libertação, orando por cura. Você vê Deus derramando poder, fazendo milagre, fazendo sinais. Pergunta para ele. Pergunta para ele o que ele já passou na vida dele. Você vê uma mulher de oração que quando chega na igreja não liga para ninguém, dobra o seu joelho e ora, se humilha nos pés de Jesus, não está nem aí para ninguém. Pergunta para ela. Pergunta para ela o que ela já passou na vida dela. Para amar tanto Jesus assim. Para amar tanto a Deus assim. Eu confesso, igreja, que guerras e lutas espirituais a gente sempre vai ter. Pergunta para o teu pastor que ora por libertação. O sofrimento que ele passa para dormir. E aí, pastor, dorme bem? Quando você expulsa uma legião. Quando você ora pelo doente. Quando você ora por uma pessoa enferma ou uma pessoa com a legião pesada. Pergunta para ele aí se ele dorme bem, se ele dorme em paz. Todos nós vamos passar por tempestade no barco. Todos nós vamos passar por luta. Todos nós vamos passar por provação. A Bíblia diz que Deus ele não poupou nem o seu filho. Os discípulos morreram. Pedro foi pendurado de ponta cabeça. O profeta Isaías foi cortado ao meio. Paulo teve a sua cabeça cortada. Estevão foi apredejado cheio do Espírito Santo. E nós, que às vezes somos chamados por Deus, por Jesus, a gente quer moleza na nossa vida. A gente quer que Deus faça assim, ó. Ô meu filho, ô bênção. Deus não fez isso com seu filho. Quem dirá nós? Quem dirá a gente, igreja? Ao ponto de Deus abandonar Jesus na cruz e ele dizer Labachthani, Sabachthani. Eli, Eli, Sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ao ponto de Deus abandonar Jesus, porque Jesus estava levando o meu e os seus pecados. Imagina aí. Só o que não fez Jesus abandonar de nós foi o amor. É por isso que eu falo. Sempre faça tudo por amor. Sabe por que eu nunca abandonei Jesus? E eu não vou abandoná-lo? É
por causa que eu amo Ele. Eu faço por amor. Até para gravar um vídeo desse daqui, ó, eu oro, peço direção para Deus. Eu faço por amor. Eu botei o meu número aí no canal aí. Quem precisar de oração de libertação, oração de cura, não importa. O poder de Deus, a glória dele, a honra dele. E eu vou estar aqui como pastor para orar pela sua vida. Amém? Eu vou estar aqui como pastor para orar pela sua vida. A interceder por você. Eu vou colocar a mão para guerrear pela sua vida. Eu disse a Jesus que eu ia orar por todos. Aqueles que pedissem ajuda para mim. Ajuda para Ele primeiramente. Né? Primeiramente a Jesus. Eu não sou nada. Mas eu ia ajudar. Como um servo dele. Como discípulo de Jesus. Porque aqui na terra ele me ungiu como pastor. Mas eu sou discípulo de Jesus. Discípulo é quem faz a sua obra. Quem batiza. Né? Quem continua pregando o evangelho. Aqueles que fazem a obra de Deus é discípulo. Faz a vontade dele. A gente sempre vai ter lutas, igreja. Sempre vai ter provação. E enquanto eu e você estiver aqui na terra, a luta nunca acaba. A luta nunca acaba. Nunca. Só acaba quando você estiver no seio de Abraão ou ao lado de Jesus um dia. Ou o Senhor Jesus voltar no arrebatamento. Aí vai acabar. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós temos que continuar com a nossa cara no pó. Nós temos que continuar se humilhando, chorando nos pés de Jesus, mas nunca abandonando a fé. Nunca. Tem muitas pessoas que às vezes pecam, abandonam Jesus. Não abandonam Ele, não. Pecou, levanta a cabeça e prossiga. Ah, mas as pessoas vão julgar. Quem é as pessoas para te julgar? A Bíblia diz que se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. E não tem quem julgue. A Bíblia diz assim que o Senhor disse: eis que faço tudo novo. Eis que faço tudo novo. Jesus, Ele faz tudo novo. Se Ele te perdoar, quem são as pessoas para te julgar? Se Ele te perdoar, quem é as pessoas para se levantar contra a sua vida? Jesus, Ele é misericordioso. Ele te ama muito. Ele quer que você prossiga até o fim. Nunca desista. Nunca desista. Quando você está passando por uma luta, por uma provação tão grande na sua vida, é porque Deus tem preparado algo muito grande para você, maravilhoso. E você não entende. Só lá na frente você vai entender. Só lá na frente você vai entender o que eu estou falando aqui. Bem que o pastor Edson disse lá. Da igreja, ministério, quem crê verá a glória de Deus. Bem que ele falou lá. Naquele vídeo. É assim. Sabe por quê? Porque José, ele passou pela provação. Eu estive lendo em Gênesis, aonde no versículo 30 para frente, ou é 37, se eu não me engano, José lhe contou o seu sonho para os seus irmãos. E os irmãos davam risada dele, duvidavam de José.
falava que ele estava ficando louco. Quer um conselho? Nunca conta dos seus sonhos para ninguém, porque o que Deus te revelar para você, pessoas vão duvidar do chamado que Deus tem na sua vida. Pessoas vão duvidar do que Deus vai fazer na sua vida ainda. Eu estou pregando aqui esse vídeo aqui e eu sei que pessoas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. E ela está sabendo o que é com ela essa palavra. Não conte para ninguém o que Deus te revelar. Porque José contou e os irmãos duvidou. Ao ponto, porque José disse que viu ele sentado no trono e os irmãos dele de joelho. Olha o que ele contou. E os irmãos duvidou. Ao ponto de querer matar José com tanta raiva. Ao ponto de jogar ele no poço. E a Bíblia diz que ele foi vendido como escravo. Porque queria atrapalhar a obra que Deus tinha a fazer a José. Mas se quem chamou foi Deus, se quem chamou te garante que foi Deus, não temas. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Jesus, não importa o que aconteça. Eu sei que tem pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo através desse vídeo. É por isso que eu amo pregar a palavra de Deus. É por isso que eu amo falar de Jesus. É por isso que eu não abandono Jesus por nada e não corro do seu chamado. Porque uma alma vale pelo mundo inteiro. Então, se uma alma ver esse vídeo, eu vou ficar feliz. Se tiver uma alma inscrita no meu canal, eu vou ficar feliz. Uma alma vale pelo mundo inteiro. Igreja, presta atenção. A Bíblia diz que uma mulher deu em cima de José a ponto de armar para ele. José foi preso. A Bíblia diz que José, ele orava tanto que ele sabia interceder sonhos. Ele revelava sonhos. Ele tinha a direção de Deus na revelação. A Bíblia diz que foi um homem até ele e falou do sonho que aconteceu com ele. E José explicou para ele: ó, isso daqui vai ser 7 anos de fome que vai acontecer. A Bíblia diz que ele contou o que ia acontecer na vida daquele homem, que aquele homem, que o faraó ia abençoar ele, ia abençoar a condição financeira dele. E a Bíblia diz que depois ele ia morrer. E o que José disse aconteceu. Só que depois, antes dele morrer, ele tinha falado com o faraó. A Bíblia diz que o faraó, ele sonhou um sonho e nenhum dos seus profetas sabia explicar para ele. E José foi lá, explicou tudo e revelou tudo certinho, que ia haver 7 anos de fome e de seca na terra, para se preparar. E a Bíblia diz que o rei faraó governou ele, botou ele como governador a interceder pelo seu povo. Aí já começou o chamado de José. Deus trabalhar na vida dele. As pessoas quis atrapalhar o chamado dele. As pessoas quis atrapalhar os sonhos de Deus na vida dele. Porque quando você vive a vontade de Deus, o que Deus te revela, continue firme, continue prosseguindo, o que vai acontecer na hora e no tempo certo. José passou por provação. Ele, quando foi preso como um adúltero, ele ficou chorando. Oh Deus, olha para mim.
naquela cadeia. Tem de piedade de mim, Deus. Olha para mim que estou aqui. E Deus teve de piedade e misericórdia, mas mal sabia José que para Deus exaltar ele, primeiramente, tinha que ver as provas, tinha que ver as lutas. Bem assim somos nós. Para Deus abençoar a minha vida e a sua vida, para Deus te colocar num lugar grande, você tem que primeiro passar por provação, por luta, um momento de deserto. É a escola do Senhor, é a escola de Deus. Você não entende, mas quando você passar pelas provações, pelas lutas, lá na frente você vai estar mais forte. E você vai olhar para o céu e dizer: Deus, muito obrigado. Porque pelas lutas e pelos problemas que eu passei, isso só tem firmado a minha fé em Ti. Isso só tem firmado o meu chamado, a obra que o Senhor tem na minha vida, o projeto, os sonhos do Senhor na minha vida. Deixa Deus sonhar dentro de você. Deixa Deus fazer a obra, a vontade dele na sua vida. Assim como a oração do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando você aceita Ele, a vontade dele. Você não manda em Deus, mas Deus manda em você. Você não manda em Deus, Deus manda na sua vida. Até o ar que você respira é Ele que te dá. Quando você levanta da cama, é Ele que te levanta. Então é Deus que manda na sua vida. E a Bíblia diz que Ele revelou tudo certinho, ao ponto dos irmãos. Foi 7 anos de fome. Os irmãos deles, sem saber, foi pedir alimento, foi comprar alimento lá. E a Bíblia diz que José, sabendo de tudo, e os próprios irmãos disseram que José tinha morrido. O irmão dele tinha morrido para José. E José, sabendo de tudo. Só depois que José foi se revelar. Depois que ele teve 2 filhos. Que antes que Jacó, chamado Israel, morrer, ele foi até o pai dele. E a Bíblia diz que o pai dele abençoou os 2 filhos de José. E José ficou lá como governador. Mas primeiro, ele passou o quê? Pelas provações, pelas lutas. Todos nós vamos passar por luta. Mas nunca abandona Jesus. Nunca abandona a presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz cometem pecado. Aqueles que sabem o que tem que fazer e não faz cometem pecado. Eu queria muito estar sentado, orando, lendo a palavra numa igreja, só, e ficar como ovelha e receber a minha salvação. Mas Jesus, ele me revelou essa obra na minha vida aqui, no Pernambuco. Quem quiser ajudar a igreja, o Pix está aí, no canal. Quem quiser ajudar de coração, quem não quiser, amém. Não precisa, não é obrigado a ajudar. Não é para mim, é para a obra de Deus. Quando eu comprar as cadeiras, comprar o púlpito, né, alugar o salão, eu vou estar mostrando aí para todos aí. Pode estar 3, 4 pessoas ali, na igreja que eu abri, que Jesus vai abrir, que eu não. Jesus, Ele é o dono da igreja. Eu garanto para vocês que eu vou dar o meu melhor como pastor. E eu garanto para você que nem as portas do inferno vai prevalecer quando a igreja que Jesus colocar na minha mão. A igreja dele, na minha vida. Eu garanto para vocês que estão vendo esse vídeo aqui que eu vou dar o meu melhor de mim. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Eu trabalhava bem para o homem. Imagina para Deus. Para Deus eu tenho que dar o meu melhor. E tudo que nós faz, nós vamos dar conta no dia do juízo final.
todos os ensinamentos, todas as pregações. É por isso que eu prego contra o pecado. Porque eu sei que é a fraqueza do diabo e seu demônio. É por isso que eu bato de frente com o pecado. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus, ele odeia o pecado. Deus, ele odeia. O Espírito Santo, ele se entristece. A Bíblia diz que nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós temos que se santificar. Se você quer que o Espírito Santo permaneça dentro de você, você tem que se santificar. Para ele ficar dentro de você. A Bíblia já tem um nome, olha o nome, Espírito Santo. Ele habita naqueles que estão vivendo em santidade. Não é em qualquer tempo, não. Não é em qualquer tempo, não. O Espírito Santo vai habitar em tempos sujos. Ele vai habitar em tempos limpos. Quer uma prova? Tá vendo essa parede branca aqui? Suja ela. De preto aqui para você ver. Suja. Bem assim as pessoas que estão no pecado. A Bíblia diz assim para a gente guardar as suas vestes. O que eu estou falando de veste não é essa daqui não. Ó. Não é isso aqui não. Não é roupa não. É você não estar contaminado com o pecado. É você não dar brecha para o diabo. Para ele não ter com que julgar ou apontar para você. Se a Bíblia diz até, ó, Jesus ele pregou dizendo, até a gente brigar contra o nosso irmão. Se a gente discutir ou brigar, a gente tomar cuidado e pedir perdão. Jesus disse assim, concilia-te primeiro com o teu adversário. Vai depressa, antes que ele te leve ao juízo. Porque se uma pessoa brigar contra o seu irmão, perde a salvação. E o diabo sabe disso. O diabo, ele sabe disso. É por isso que o diabo, igreja, ele se levanta tanto para destruir a nossa vida. Por quê? O diabo, quando ele fez Eva pecar, foi através da serpente, não foi? No deserto? Foi. Então o diabo, ele quer fazer você pecar, você errar, você brigar contra o teu irmão, você matar o teu irmão. É o que ele faz. Por quê? O diabo, ele não quer sujar sua mão de sangue. O diabo, ele não tem poder para chegar aqui e dar um tiro na sua cabeça. Não tem. Mas o que ele vai fazer? Ele vai te atentar. Assim como ele atentou Eva. Toma um fruto proibido. Tu vai conhecer, tu vai ser maior do que Deus. Toma o fruto do pecado aí. Tu vai ser maior do que Deus. Tu vai entender o que é o bem e o mal. Quando Eva comeu, Eva já viu que estava nua. No jardim do Éden. Para você ver que o pecado é gravíssimo. Deus ama tantos aqueles que estão no pecado, igreja, que a Bíblia diz que Deus destruiu uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. E por amor de Abraão, seu servo, ele poupou a vida de Ló. A Bíblia diz que se tivesse 45 justos ali, Jesus ia poupar. Abraão perguntou, mestre, se tiver 35, ele pouparei por amor dos 35. Se tiver 25, pouparei por amor dos 25. E se tiver 10, pouparei por amor dos 10. E Abraão viu ali que o amor de Deus é tão grande por nós. A Bíblia diz que só havia um naquela cidade. E Deus não destruiu aquela cidade por amor de um. De um justo que Deus encontrou naquela cidade. E a Bíblia diz que aquela cidade foi destruída como enxofre e fogo. Edson, de que forma as pessoas estavam?
A Bíblia diz que as pessoas estavam como? Na bebida, na prostituição. Aquela cidade estava fedendo mal. As narinas de Deus, o pecado. O pecado estava cheirando mal diante das narinas de Deus. Imagina o mundo que está hoje em 2025. Eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, de coração, será que Deus está feliz? Será que Jesus está feliz? Será que Deus que destruiu Sodoma e Gomorra com enxofre, com fogo, né? Ao ponto de comer as pessoas no fogo ali, ó, aquelas bolas de fogo, matar tudinho ali. E o chão na Israel tá lá todo queimado, Sodoma e Gomorra lá destruído. E eles cercaram aquele lugar lá, né? Para ficar para estudo bíblico ali, religião da fé, para as pessoas ir lá olhar. Eu pergunto a você, e o mundo do jeito que está hoje, em 2025? Será que Deus está feliz com as pessoas? Naquele dia era bebida, né? E dança. Hoje não, é a bebida, é a dança, é a droga, é a prostituição. Tantas pessoas sendo estrupadas, crianças sendo estrupadas. Irmãos, é por isso que eu não largo Jesus por nada. Eu não deixo de pregar o Evangelho. Quantas almas não estão sofrendo? Quantas almas não estão chorando nesse momento? Mas para aqueles que se arrependem, Jesus estende a sua mão. A Bíblia diz que tem muitas pessoas que julgam, né? Como é que fulano está vivo? Na bebida, na droga desse jeito, na cachaça. Como é que fulano toma um litro de cachaça, fica jogado no chão, passa mal, desmaia e está vivo? Igreja, eu vou dizer para você, a Bíblia diz que a causa de a gente não ser consumido é a misericórdia de Deus. É a misericórdia dele. Ao ponto de Deus não revelar nem para Jesus, nem para os seus anjos no céu o dia e nem a hora que ele vai vir. Por quê? Porque o amor de Deus é maior. Quando o rico disse, bom mestre, Jesus disse, por que tu me chama de bom? Bom é só um, a Deus. Jesus se referiu ao Pai primeiramente. Ele não se referiu a ele, se referiu ao Pai. Bom é o Pai. Deus teve de compaixão de nós que não tinham conhecimento da palavra. Hoje nós conhecemos a palavra, fomos batizados, aceitamos Jesus. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida e selou com o seu sangue. E teve de compaixão de mim e de você. E ele disse que um dia viria nos buscar. Quando você pensa que está só, não diga isso não. Com a palavra só você está sem nada, vazio. Eu sei que tem crentes ainda que tem brasa de fogo aí do Espírito Santo escondida. Eu sei que tem brasa de fogo do Espírito Santo no seu coração. Volte a Jesus porque Ele te ama. Volta para a presença dEle. Nunca desista. Nunca desista. Igreja, eu não sou de julgar ninguém. Se eu puder ajudar, amém. Se eu não puder, eu não fico falando mal das pessoas. Eu fico na minha casa. Eu sou uma pessoa caseira, para quem me conhece. Eu não saio de casa se não for no mercado ou com a minha esposa para o hospital, porque minha esposa está grávida, né? A irmã Tamires. E eu não saio de jeito nenhum, não dou brecha, não gosto de estar em ambiente onde o Espírito Santo dentro de mim me
entristece. Eu não consigo ficar em ambiente que o Espírito Santo sente mal dentro de mim. Não consigo. Aonde está o pecado, onde está a prostituição, não consigo de nenhuma forma. Eu confesso que se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida, eu não sei o que seria de nós. Se eu puder ajudar a sua vida, eu ajudo. Como eu ponho aí o meu número no canal. Agora, falar mal da sua vida, eu não quero falar nunca. O apóstolo Paulo, ele pregou dizendo: para nada contendeis, para a gente não se contendar. Porque a contenda para nada mais serve para a perversão dos ouvintes. 1 Coríntios capítulo 2. Se eu não me engano, é no verso 11 em diante. Né? O que o diabo ele quer é isso. É ver os crentes discutindo, né? Contenda, fofoca. O diabo ama isso. É por isso que eu não ando, igreja. Se eu não for estar nas rodas das pessoas ali para mim estar pregando o evangelho, a palavra, ou falando de Jesus, eu não quero. Me desculpa. Tem pessoas que eu amo muito. Eu amo muito. Só que não está na igreja, não está com Jesus, né? Se afastou do evangelho. Tem pessoas que nunca foi crente, que eu conheço, que eu amo também. Eu não vou estar junto com ele. O porquê, Edson? Tem a separação entre luz e trevas. Como é que você vai estar conversando com uma pessoa que não é crente, falando da sua vida? Tem que tomar cuidado. Porque o demônio, às vezes, está no corpo daquela pessoa, está ouvindo o que você está falando. Então, até para a gente conversar, igreja, até para a gente se abrir o nosso coração com uma pessoa, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia. Salmos 1, a Bíblia diz bem claro: bem-aventurado o homem que não se detém às rodas dos pecadores, né? Mas antes, medite na lei de Deus de dia e de noite, porque será como a árvore plantada ao ribeiro de muitas águas. Eu prefiro ficar em casa, lendo a palavra. Eu prefiro estar mais a minha esposa do que estar na roda do escarnecedor, estar num ambiente aonde eu não posso pregar a palavra de Deus, aonde eu não posso falar do amor de Jesus que está no meu coração. Tem pessoas que eu amo de coração, mas se você cair numa mesa de cirurgia, Jesus vai mostrar que o único amigo que você tem é Ele. Sabe por quê? As pessoas aqui na terra vão te abandonar. As pessoas aqui na terra vão te abandonar. Vai esquecer de você. Vai esquecer de um dia que você amou ela. Vai esquecer de um dia que você orou por ela. Que você ajudou por ela. Ajudou ela. Vai esquecer. Mas Jesus, Ele não esquece. Jesus, Ele não esquece de nós. Ele nos ama de verdade. Uma pessoa pura e sincera que nos ama de verdade é Jesus. Esse sim. Esse eu me humilho, choro. A Ele toda a honra, toda a glória. Igreja, eu sou o pastor Edson, mas eu não estou nem aí para cá. Quiser me chamar de irmão, amém, irmão. Chama de irmão. A mim, eu não estou nem aí para cá, não. Não estou nem aí para cá. O importante é a gente estar amando uns aos outros. O importante é a gente estar de pé firme em Jesus e receber a salvação. E estar naquele grande dia com Jesus, na glória do Pai e dos seus santos anjos. Estar na cidade que Deus preparou para mim e para você.
a cidade de ouro. Por isso que a Bíblia diz, ajuntai os teus tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consome, onde o ladrão não mina, não rouba. Em 1, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 7 em diante. Ajunta o teu tesouro lá, não ajunta aqui na terra não. O teu tesouro tem que estar guardado lá. A Bíblia diz que aqueles que são de Cristo crucificam a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. Você crucifica por amor a Ele. Você não só vai seguir a Cristo, a Deus, não é só por você não. Você vai servir a Ele por amor a Ele, por amor a Jesus. Por o compromisso e pelo aceitar a Jesus na igreja com Ele. Quando você aceita Jesus, foi batizado, você fez um compromisso com Jesus, você não fez um compromisso com o pastor. Você fez um compromisso, foi com Deus, não foi com o homem na terra. É por isso que eu digo, honre o teu compromisso com Deus. Honre o teu compromisso com Jesus. Não importa o que aconteça. Irmão, mas eu estou sofrendo. Eu estou chorando. Irmão, está sofrendo, está chorando, não abandonando Jesus não. Continua chorando. Continua gemendo na provação. A Bíblia diz que no tempo certo o Senhor vai te exaltar. O Senhor exalta. No tempo certo Deus estende a sua mão. A gente que somos dominados por ansiedade e não tem paciência no trabalhar de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus faz além do que você imaginava. Deus faz além do que você imaginava. Às vezes você ora, você pede uma coisa para Deus. Porque assim, quando a gente pedimos alguma coisa para Deus em oração, nós temos que ter paciência e crer. Jesus disse assim, aquele que busca encontra, aquele que bate, né, abre-se-vos-á, aquele que busca recebe. Então nós temos que pedir, buscar e lutar para conseguir. Que Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai te abençoar. Deus ele vai abrir portas na sua vida, né? E tem muitas pessoas em igreja que às vezes vai na igreja e fica pedindo só bem materiais para Deus. Jesus ele pregou dizendo, né? Não tem mais homens o que comer, o que beber. Olhar para os lírios do campo, né? Como o vosso Pai, ele enfeita. Nem Salomão ele foi vestido com toda a sua glória, como um lírio está aqui. Olhar para os passos, que nem trabalham nem fio, e vosso Pai celestial os alimenta. Quem dirá vós, homens de pouca fé? Olhar para os pássaros, quem dirá mais vós, homens de pouca fé? Que vale mais do que muitos passarinhos. Então, a gente não tem o que temer. João pregou dizendo que viu um povo lindo. João pregou dizendo que viu um povo com suas vestes brancas, com a coroa de ouro na cabeça. E ele disse, mestre, quem são este povo? A Bíblia diz assim que esses foram aqueles que passaram pela grande tribulação e que lavaram as suas vestes com o sangue do Cordeiro.
Sabe por que eu luto, igreja? Porque eu quero ser um daqueles que João viu lá em cima. Eu quero ser um daqueles de branco que estava com a sua coroa na cabeça lá, que João pregou dizendo, vendo. E ele perguntar para Jesus, quem são estes, mestre? Esses foi o que passaram pela grande tribulação e não negaram a sua fé. Foram fiel até o fim, não abandonou Jesus. Foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora vão reinar 1000 anos com o Cordeiro, na primeira ressurreição. Se você vê em Apocalipse, vai ter a primeira ressurreição, né? A Bíblia diz que esses vão reinar 1000 anos com o Senhor. Sabe por que, igreja? Eu dou o meu melhor como um servo de Deus, como um pastor. Até eu não estou acostumado a dizer pastor. Para você ver como que é as coisas. E para você ver como que é. Sabe por que eu luto? Eu dou o meu melhor. Porque eu quero estar. Eu quero estar naquele grande dia lá. Eu quero ser uma dessas pessoas que João viu com a coroa na cabeça de branco, com as vestes brancas. Eu quero estar lá com Jesus naquele grande dia. Eu não quero alisar o pecado, alisar o diabo, alisar os demônios. Não. Se eu estou pregando aqui no meu canal contra o pecado, porque eu sei que é a fraqueza do diabo. Não é atacando fulano, beltrano, não estou mandando em direto para ninguém, não estou jogando ninguém. Eu estou pregando o que está dentro da palavra. A palavra de Deus que está julgando as pessoas. Todos nós, a palavra de Deus é o juízo. A palavra de Deus é a que nos julga. Né? Em Gálatas 5, você vai ver lá os pecados que vai levar a gente para o fogo do inferno. Em Apocalipse capítulo 21 também. Apocalipse capítulo 22, né, que ele diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, no verso 15. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, e todo aquele que ama e comete a mentira. Quem foi que falou isso? Foi eu? Não. Foi Jesus. Quem foi que escreveu? João, que estava lá, frente a frente com Jesus. A Bíblia diz que Jesus apareceu com ele com 2 tochas de fogo, seu cabelo branco e reluzente, suas vestes brancas, né, sapatos reluzentes, cinturão de ouro e a sua voz como de muitas águas. Eu imagino Jesus passando ali. Eu imagino Jesus dizendo, bem-aventurado aquele homem que guarda os meus mandamentos, no verso 12 ao verso 14. Bem-aventurado o homem que guarda os meus mandamentos, para que possa passar pela cidade e pelas portas. E para que possa comer e beber da árvore da vida, e beber da sua água, que está preparado lá em cima. Até nisso, igreja, não tem salvação para aqueles que não obedecem os mandamentos de Deus. Não tem. O próprio Jesus disse para João. Ele disse assim, em Apocalipse capítulo 22, no verso 12. Abra a sua Bíblia e lê. Ele disse assim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Que mandamento é Deus mandando, é para você guardar. E pronto, e acabou. Ah, por que não tem porquê. É guardar e pronto, acabou. Bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos, para que possa entrar na cidade pelas portas. E para que possa comer o fruto da árvore da vida, né? Aonde vai ter um fruto lá, da árvore da vida. E se você quiser passar pela cidade, pelas portas, você tem que obedecer os mandamentos de Deus.
É por isso que 1 João, capítulo 2, verso 3, ele disse: aquele que diz que me ama, respeita os meus mandamentos. Aquele que não respeita os meus mandamentos é mentiroso. A palavra de Deus, ela bate contra nós, igreja. E quando às vezes eu prego a palavra, as pessoas acham que é indireto. Mas não é não. É a palavra de Deus que nos julga. A Bíblia diz em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada. É uma espada de 2 gumes, ela corta para cima e corta para baixo. Ela discerne quem você é, as suas intenções, que está no teu coração, ela discerne. É por isso que quando a gente prega a palavra de Deus, ela machuca o nosso coração. Porque a palavra de Deus é Espírito. Que Espírito? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é Espírito. O Espírito Santo, ela vai tocar dentro do teu coração e ele vai querer entrar quando eu pregar a palavra de Deus. Quando eu bater com o que está te amarrando aí. Com o que está te segurando, que é o pecado. Que a Bíblia diz que a vontade de Deus é nos desamarrar das algemas, viu? Das algemas e o laço do diabo. É esse que nos prende. E a palavra de Deus é a espada. O Espírito Santo, que a palavra de Deus, quando a gente prega, ele entra dentro do teu coração e começa a limpar, começa a tirar. O Espírito Santo entra dentro de uma pessoa e diz: chega de pecar, chega. Deixa eu morar dentro de você. Deixa eu te abraçar, deixa eu te consolar, deixa eu te ajudar. Por isso que Jesus pregou dizendo para os fariseus: olha, as palavras que eu tenho pregado é espírito e vida. Por quê? É o Espírito Santo. A palavra de Deus é o Espírito Santo. Ela toca dentro de nós. Amém? A palavra de Deus, ela toca dentro de nós. E quando a gente não está obedecendo a palavra de Deus, pode ver. Quando você prega no altar, você vê que pessoas que não querem obedecer, pessoas que ouvem a palavra de Deus, às vezes estão em pecado lá. Você pode ver que quando prega contra aquela tecla, contra aquele pecado que ela está dói, machuca. Mas está machucando, está doendo, que é porque o Espírito Santo quer entrar dentro de você. Ele quer limpar a sujeira, a imundícia dentro de você, né? É por isso que Jesus disse: ó, se blasfemar contra o Filho do Homem, se blasfemar contra o Filho do Homem, contra o Pai, tem perdão, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão nem nesse século, nem no século vindouro. Não tem perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. É por isso, igreja, que eu amo o Espírito Santo. Eu amo a presença de Jesus, eu amo a presença de Deus na minha vida, porque sem ela eu não sou nada. Sem ela eu não sou nada. Sem a presença de Deus eu não sou nada. Eu agradeço todos os dias, quando eu vou orar, que eu sinto uma luz nos meus olhos. Eu sinto uma luz dentro de mim. Sabe por quê? Porque quando eu estava na cachaça, na bebida, eu fechava os meus olhos, eu só sentia escuridão. Eu só sentia perturbação na minha mente. Ao ponto de eu não conseguir nem orar, nem ter força para orar. E hoje eu agradeço por essa luz que habita na minha vida. Que é a luz de Jesus. Agradeça a Deus pela sua presença na sua vida. Seja mais grato.
Seja mais fiel a Deus. Igreja, tá tão pouco, falta tão pouco. Falta tão pouco para Jesus voltar. Falta tão pouco para Jesus voltar. Igreja, se você assiste o jornal, você pode ver que Israel e Irã estão em guerra travada. Sabe o que eu estive pensando? Eu falei, imagina aí, né? O Brasil querer entrar para ajudar, os Estados Unidos querer entrar. Eu imagino a guerra que vai ser. Eu imagino a luta que vai ser. É por isso que nós temos que orar. É por isso que nós temos que estar prudentes, porque a gente não sabe nem o dia, nem a hora que o noivo vai voltar. A Bíblia diz que o Senhor vai vir como um ladrão, ninguém sabe nem o dia, nem a hora. A Bíblia diz que ele vai vir como um relâmpago. Assim como o relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será também a volta do Filho do Homem. Em Lucas capítulo 20, o verso 19, a Bíblia diz assim, na vossa paciência, possui a salvação de vossas almas. Peça a Deus paciência. Peça a Jesus a paciência para você permanecer firme. Para você permanecer fiel. Honre o teu compromisso com Deus. Honre o teu compromisso com Jesus. Olhe para Ele. Igreja, desculpa essa palavra que eu vou dizer aqui. Para muitos vai ser deselegante. Mas eu firmei a minha fé em Jesus, em Deus. Ao ponto de eu até imaginar na minha mente assim. Eu perder a minha esposa, o meu pai, a minha mãe. A minha família. E eu ficar de pé. A palavra de Deus entrou no meu coração e dentro de mim. E eu guardo ela. Não adianta a gente ver a palavra e não guardar dentro de nós. Não adianta a gente ver a palavra de Deus e não viver ela. Sabe por quê, igreja? Jesus ele disse para a gente tomar cuidado. Em Lucas capítulo 21 ele disse que os vossos pais, os vossos irmãos, a vossa família vai te trair. Se Jesus ele disse isso é porque vai acontecer. E eu e você não podem fazer nada, a não ser continuar de pé. Pedir a misericórdia de Deus para enxugar as lágrimas e prosseguir. Né? E nós temos que estar de pé. Buscando a sua presença. Com choro, com lágrima. Quando você está vendo essa aliança aqui? Eu casei com a minha esposa Tamires. Sou casado, graças a Deus. Já tem mais de um ano que eu estou casado. E que eu estou de pé no Evangelho, já tenho 6 anos e pouco. Que eu estou de pé. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vou continuar até o fim. Porque eu sei que Jesus está comigo. Isso daqui, ó, é uma aliança. Quando você casa, você jura para sua esposa que vai ficar com ela. Casado. Na dor, na alegria, na dor. Na tristeza, na doença. Com Jesus também é um compromisso. Quando você aceitou Ele, quando você se batizou, Ele pegou essa aliança aqui, ó, e Ele colocou na sua mão. Tu és o meu filho. Ribia canto ribicai, chubicanta, laba chubicam, dereba subiande rebia canto. Tu és o meu filho. Tu está casado comigo, meu filho. Quando você aceitou Ele, irmã, Jesus fez aqui, ó, minha filha.
Tu és minha. Tu estás casado comigo. Eu te amo. É o que Jesus disse pra gente. Na alegria ou na dor, na pobreza, na doença, eu estarei contigo. É por isso que eu digo, honre o teu compromisso com Jesus. Honre a tua aliança com Ele. Honre o que Ele fez uma promessa. Ele disse que estou convosco até a consumação dos séculos do século. O seu noivo vai estar com você até o final. A não ser que você abandone Jesus. Senhor, não quero mais estar casado com você. Está livre. Abandonou Jesus. É isso que acontece. Quando você está casado, ó. Aliança. Só que no mundo espiritual é marcação. O nome de Jesus fica na nossa testa. João disse que viu em nossa testa o nome do nosso Deus, naquele grande dia. O diabo sabe quem é dele. O diabo também sabe quem é de Jesus, quem é de Deus. Quem é de Jesus e quem é de Deus, ele não toca. O diabo não tem permissão para tocar naquele que é de Deus. Provação vai passar. Casamento, ó, na dor, na alegria, na tristeza, eu te aceito, meu noivo. Te aceito, Jesus. Te aceito, mestre. Meu Salvador, meu Rei, Senhor dos Exércitos, eu te aceito. Cordeiro, lindo, maravilhoso. Eu te aceito, Jesus. É na dor, na alegria, na tristeza. É por isso que eu digo, honre o teu compromisso. Amém? Só estou gravando esse vídeo porque Jesus ele me incomodou para gravar esse vídeo. O Espírito Santo de Deus ele me incomodou para gravar esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos. Irmãs, nunca desista. Caiu, levanta a cabeça. Eu garanto para você que se você voltar para Jesus, o seu noivo, ele vai te aceitar de volta. Quem não rejeita é ele, viu? Quem não rejeita é Jesus. Nós rejeitamos ele, mas ele não nos rejeita. Eu garanto para você que se você voltar para Jesus hoje, se arrepender dos seus pecados, ir para a igreja e dizer, Senhor, pequei contra ti e contra o céu, eu não sou digno de ser o teu filho, não sou digno de ser a sua filha. Senhor, me aceita novamente. Senhor, eu quero voltar para a tua presença. Eu garanto para você que Jesus vai fazer isso aqui, ó. Vem, meu filho. Vem, minha filha. Coloquei aliança em você. Fica comigo. Falta pouco. Falta pouco para você encontrar com o seu noivo. Falta pouco. Pelos sinais que nós estamos vendo na terra, falta muito pouco. Eu nunca vi tantos sinais na terra como está acontecendo nesse ano de 2025. Falta muito pouco. Amém? Vamos orar? Vou apresentar a sua vida de oração. Se você crê, Jesus toca em você através desse vídeo, não importa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando você ver esse vídeo, você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu levanto as minhas mãos, Pai, e profetizo
na vida desse meu irmão, da vida dessa minha irmã, que abandonaram a tua presença, que pecaram, saíram ofendidos, meu Pai, da tua presença, que se afastaram da tua presença. Senhor, tem de compaixão, de misericórdia da vida dele. Pega essa pessoa, Jesus, pelas tuas mãos. Pega essa pessoa, meu Deus, pelas tuas mãos. Abraça ela. Senhor, se foi o orgulho que fez essa alma se afastar da tua presença, quebra o orgulho, Jesus. Tem um encontro com essa pessoa do mundo espiritual. Abraça ela, Jesus. Se foi as lutas, os problemas, meu Deus, que o Senhor resolva os problemas, as lutas da vida dessa pessoa. Visita este meu irmão, essa minha irmã. Jesus, toca nessa pessoa agora. Eu vou assoprar. Se você crer, você vai ser tocado pelo Espírito Santo através desse sopro. Em nome de Jesus agora. Receba aí o assopro do Espírito Santo. O refrigério de Deus na sua alma. Eu creio no poder de Jesus. No poder de Deus no mundo espiritual. Em nome de Jesus, meu Deus. Consola o coração dessa alma. Consola o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Pai, todos os demônios que têm se levantado contra a vida desse meu irmão, essa minha irmã, que caia por terra nesta madrugada, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai. Meu Deus, repreenda os principados, as potestades, legião do inferno. Quebra, meu Pai, toda obra de macumbaria, feitiçaria na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Jesus, eu te peço agora, toca nessa pessoa agora, visita esta casa agora. Aonde estiver um demônio nessa casa, Jesus, envia Miguel, envia o anjo Gabriel agora lá com a espada de fogo. Que o anjo do Senhor meta a espada de fogo nos demônios. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno agora. Ribi cantarabachai. Derrebe a canto, ribi cantarabachai. Repreende agora, Jesus, com teu poder. Que os anjos do Senhor metam a espada de fogo nos demônios que estiver nessa casa. Sai dessa casa agora, todo mal, no nome de Jesus, Pai. E que o Senhor dê a vitória para esse meu irmão, para essa minha irmã que está vendo esse vídeo até o fim. Que ele e essa minha irmã venha a ser abençoado pelo Senhor através desse vídeo. Venha a ser tocado. O Senhor venha mudar o cenário dessa casa. O Senhor venha mudar o cenário dessa vida, Pai. O Senhor venha transformar a vida desse meu irmão e dessa minha irmã através desse vídeo. Essa pessoa, Jesus, venha criar coragem. Essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados e venha voltar para a tua presença através deste vídeo e venha estar com a tua aliança nas mãos, aguardando o noivo. Jesus, eu te peço, ó Pai, essa pessoa que está com doença, com enfermidade, pelo poder da fé, no nome de Jesus, toca nessa pessoa onde ela estiver com a dor no estômago. Toca nessa pessoa que estiver com doença, com câncer, com depressão, com ansiedade. Repreende toda angústia do coração. Visita os enfermos, ó Pai. Aonde estiver, Jesus, um crente nessa terra, sustenta. Dá força para aqueles que estão fracos e abatidos na fé, meu Deus. Derrama renovo, Jesus. Derrama renovo, Jesus. Derrama renovo, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, abençoa as clínicas de recuperações das igrejas, ó Pai. Aonde tem pessoas internadas, saiu do crack, da bebida, da prostituição, se arrependeram e está na tua presença. Ajuda lá, Senhor, sustenta, meu Deus. Move a tua mão, o teu braço. Ajuda, meu Pai, o teu povo. Sustenta o teu povo na terra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Repreende todo o mal. Repreende todo o levante do inimigo, Senhor. Repreende todo levante no meio dessa família. Repreende todo levante, ó Pai, contra a vida desse meu irmão e contra a vida dessa minha irmã nessa cidade, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Que teu Espírito Santo venha tocar nessa pessoa.
Que teu Espírito Santo venha encher o coração dela de amor, dele, de amor, de fé. Que o fogo do teu Espírito venha descer nessa pessoa, Pai. Essa pessoa venha se arrepiar através dessa oração. Essa pessoa venha ser tocada. Aqueles que estão, ó Pai, ouvindo esta oração com fé e crendo, venha receber a cura, o milagre. Começa a curar, Jesus. Começa a tocar nessa pessoa, curando ela de toda doença, toda enfermidade. Faça o milagre, Jesus, porque o poder é teu. Assim eu creio, meu Senhor, no teu poder, Jesus. E eu creio que o Senhor pode fazer o milagre. O Senhor disse que sem mim nada podeis fazer. Eu creio que o Senhor está comigo, Jesus. E eu creio no milagre, na libertação desse meu irmão, dessa minha irmã. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe todos os inscritos deste canal. Que o Senhor envie o anjo na sua casa, repreendendo os demônios e as obras de macumbaria, feitiçaria. Que o Senhor venha te abençoar onde você estiver, venha te dar livramento, venha te guardar. Que Jesus venha colocar as suas mãos de poder na sua vida, do seu marido, dos seus filhos. E vocês venham ser abençoados no nome de Jesus. Amém, irmãos? Há tempo para voltar a Jesus, a sua presença. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Enquanto você estiver respirando, tem esperança para a sua vida. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver fazendo assim, ó, não acabou não para você não. O propósito de Deus. Quando uma pessoa morre, é porque Deus sabia. Quando a pessoa morre sem salvação, é porque Deus sabia que ela não ia se arrepender. Mas se você está respirando, é porque Deus tem um propósito na sua vida. É porque Jesus, Ele vai te libertar. Você e a sua casa. Você e a sua casa vai ser do Senhor Jesus. Você e a sua casa vai ser de Deus. Amém? Curte e compartilhe este vídeo para que possa alcançar mais almas. Deus abençoe a vida de todos. Eu quero dizer que eu tenho o maior amor e carinho por todos que estão inscritos no meu canal. Eu amo todos os irmãos. Muitos veem aí meu vídeo, né? Não comentam, né? Muitos não compartilham, não curtem, né? Mas eu quero dizer, vocês estão no seu direito. Não vou obrigar ninguém a curtir, compartilhar. Curte e compartilha quem quiser. Amém? O importante é estar pregando a palavra de Jesus. O importante é a gente buscar a sua presença. É a gente estar em suas mãos. É a gente não perder a nossa alma para o inimigo. Né? Amém? Que Deus abençoe a todos. Quem sentir de Deus, amém? Ajude essa obra. O Pix está aí no canal aí. Ajude essa obra, qualquer valor. Irmão, vou ofertar 20, 50. Não. Primeiramente eu vou pedir para você. Se você é uma mulher de fé, um homem de fé, dobra o teu joelho. E ora a Jesus, ora a Deus. Vê se realmente é para você ofertar nessa obra. Ajudar essa obra. Que eu creio que Jesus vai te mostrar. Eu creio que Deus vai te mostrar. Se eu estou sendo aqui verdadeiro. Se eu estou tentando te enganar aqui. Jesus vai te mostrar aí. Ore. Porque tudo o que eu faço é com a direção de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer que eu oro por todos do meu canal. Todos que estão inscritos. Eu dobro o meu joelho toda madrugada. Eu tenho o maior prazer de orar por vocês. Eu sou um tipo de crente. Ó, eu sou dessa forma. Quem me conhece aí sabe. Se eu não orar por ninguém, se eu não orar por ninguém, eu não oro por mim.
Eu sou desse jeito. Porque a força que Jesus, que Deus dá para mim orar por mim, eu quero usar essa força para mim orar pelos meus irmãos. Eu quero usar essa força para me ajudar o próximo, o meu irmão. Porque tudo o que eu faço é por amor a Jesus. E nós temos que fazer tudo por amor. E nunca pela emoção. Nunca abra um ministério. Nunca faça um culto sequer sem você ter revelação de Deus. Faça o culto dentro da sua casa, mas quando você vai fazer o culto na rua, a guerra é maior. E nunca esteja pregando no altar. Se você tem a sua esposa, está em adultério, não é casado, está em fornicação, né? Se a pessoa não é casada, está em fornicação. Tome cuidado. Está em cima do altar em adultério, em pecado. Você está batendo de frente com o diabo. Você está batendo de frente com os demônios. E o diabo age nas brechas. Age nas brechas. Esteja pregando no altar de Deus. E esteja brecha em você, para você ver. Se o diabo não toca na sua vida, não toca na sua esposa, não toca nos seus filhos, não toca... Esteja pregando. Nós estamos batendo de frente com o diabo, com os demônios. Nós temos que tomar muito cuidado. Para a gente botar as mãos aonde Jesus não mandou você colocar. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Jesus me mostrou, igreja, em visão. Me mostrou em visão. Eu não falei isso aqui, mas eu vou falar. Eu tive um sonho em visão. Jesus me mostrando, eu ia numa igreja. Eu pregava lá contra o pecado. E pastores se levantavam, homens se levantavam e não gostavam de eu pregar contra o pecado. Jesus me deu essa visão. E a Bíblia diz que ele se levantava e eu dizia assim. Eu falava para ele, ó, igreja, eu estou saindo daqui. Mas não esqueça que o pecado nunca deixou de ser pecado. Lute. Porque se a gente não obedecer os mandamentos de Deus, ninguém vai dar o reino de Deus. E disse que eu pregava contra o pecado. Ele disse que quando eu olhava, tinha um monte de ovelhas chorando. Não querendo que eu saia. Muitas, eram muitas. Eu via uma cadeira assim, sabe? Chorando. Pessoas chorando, pedindo para mim não sair. E os pastores e ombreiros eu vi me tirando de cima do altar para mim não pregar. E as ovelhas chorando, pedindo para mim ficar. Jesus me deu discernimento para mim não pregar em igrejas por aqui, em Belmonte. Eu recebi convites. Recebi convites para ser obreiro de outra igreja. Recebi convites para estar em outra igreja pregando. Só que eu não quis. Porque eu não faço nada pela emoção. Eu não faço nada sem a direção de Jesus. Porque se eu for pregar em outra igreja, eu ver uma pessoa precisando de uma cura espiritual, eu vou ter que orar. Eu ver uma pessoa com um demônio, eu pregando, eu conheço. Eu bater o olho em cima, eu conheço. A pessoa que está com o diabo dentro dela não está. E eu não orar por ela. E mais pra frente aquela pessoa sair endemoniada e tal dia ela pegar e se enforcar. E eu ter que dar conta. Por não ter orado pelaquela ovelha. É por isso que eu digo, igreja, não é brincadeira. É muito grave. Nós temos que tomar cuidado. E Jesus, ele me mostrou que não quer eu sentado. Ele me ungiu como um pastor no mundo espiritual.
e eu tenho que obedecer. Estou aqui, no momento eu estou desempregado. Eu falo aqui mais ou menos da minha vida, eu não gosto de falar da minha vida. Para quem me conhece aí, sabe que eu sou muito fechado. Sou muito fechado mesmo. No momento eu estou desempregado. Graças a Deus eu tenho tudo na minha casa. A presença de Jesus, a presença de Deus. Deus nunca deixou também de faltar o alimento na minha casa. Graças a Deus. E no momento eu estou desempregado. Mas eu entreguei muitos currículos aqui na cidade. E eu estou aguardando uma porta de emprego para mim. Orando, pedindo a Deus. Só que Jesus mostrou para mim que não é o momento ainda. Deus me mostrou que não é o momento. Deus tem obra a fazer em minha vida. De trabalhar. Quem abre a porta e quem fecha a porta é Deus, né? Então a gente tem que esperar em Deus. E eu estou esperando. E eu estou orando. Se eu abrir a porta de emprego, as pessoas me ajudando no canal, de coração ou não, mesmo assim eu vou estar comprando com o meu dinheiro as cadeiras, o púlpito, comprando as caixas, os ventiladores e alugando a igreja, pagando o aluguel do meu bolso. Do meu bolso. Eu vou estar pagando do meu bolso. A obra que Deus colocou na minha vida eu vou fazer. A obra que Jesus colocou na minha vida eu vou fazer. Não importa. Jesus já tem me mostrado isso há muito tempo. Só que eu nunca falei. Antes de eu vir de São Paulo para cá. Só que eu sempre diz amém. Seja feita a tua vontade, meu Deus. Seja feita a tua vontade, Jesus. Porque tudo tem sua hora e tudo se tem o seu momento. Assim como aconteceu com José, que contou o seu sonho, contou o que Deus ia fazer na vida dele. Os irmãos deles tentou matar ele. Tentou acabar com o projeto de Deus. Só que quem Deus levanta, quem Deus mostra, não adianta. Pode se levantar. Pode ter impedimento, pode se levantar. Deus, ele levanta quem quer. Deus, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. E nós não compreendemos Deus. Ele faz o que ele quer. Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para aniquilar as fortes e confundir as sábias. É isso que ele faz. Ele pega as pessoas mais desprezíveis. Ele pega as pessoas mais fracas. Ele pega as pessoas, irmãos, que as pessoas não dão nada. Porque Deus, ele não vê a aparência. Deus, ele não está nem aí, para quem estuda teologia. Não. A Bíblia diz em Tiago, se não me engano, no capítulo 5, se tiveres falta de sabedoria, peça a Deus. Deus, ele dá todo o impedimento. Deus, ele dá toda a autoridade. Deus que derrama unção. Deus que derrama poder. Deus que derrama sabedoria. O poder de Deus. E ele derrama na vida de quem ele quer. Porque quando Moisés foi chamado, Moisés era gago. Moisés não sabia nem falar. Moisés não sabia nem falar. Pedro era um pescador de homem. Pescador de peixe, né? Jesus fez ele um pescador de homem. E Pedro era um homem valente. Um homem que embainhava os bainhas a ponto de ter cortado até a orelha do soldado. Para você ver que Jesus, ele escolhe quem tem coragem. Quem tem coragem, irmão, de fazer a obra. Quem tem fé, quem acredita. Jesus, ele é maravilhoso. Por isso eu digo, nunca abandone ele. Perca tudo nesse mundo. Esse mundo é passageiro. Está passando muito rápido. Esses dias a gente era criança. A gente era pequeno. E agora somos adultos, somos grandes. Estamos ficando de idade avançada. É passageiro.
Pedro disse que nós somos como a erva que murcha se cai. Do nascimento à morte a gente está sempre morrendo. Mas aqueles que têm Jesus têm a vida eterna, têm a salvação. Continue bebendo da água de Jesus, da água viva. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Curte e compartilha. Se inscreva no meu canal, amém? Se inscreva, ajude esse canal a crescer. Quando você curte, quando você se inscreve no meu canal, você está evangelizando, você também está fazendo a obra. Você está ajudando esse canal a crescer, para ele ir para outras almas que às vezes está pensando em se matar. Outras almas que estão agindo sem a direção de Jesus, sem a direção de Deus. E vai ver esse vídeo. E ela vai compreender realmente que eu estou sendo verdadeiro, que eu estou falando aqui a verdade. Que eu não estou julgando, mas eu estou sendo verdadeiro. Como servo de Cristo. Como discípulo de Jesus. Amém? Um beijo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Um beijão do pastor Edson. Tchau.